Estamos de volta! E aí, turminha? Como que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson Baciotti, chegando para gravar mais um vídeo para nossa prova do mérito. É isso aí, tá? A aula de hoje, eu vou estar fazendo uma aula um pouco diferenciada, porque agora, né, nós estamos de ressaca, né? Então nós estamos de ressaca da prova. Domingo foi realizada a nossa primeira prova referente a 2018, não é isso? E eu venho para fazer as primeiras impressões, tá, desse momento que a gente passou e traçar novos rumos, né? Então, o que a gente tem que fazer daqui para frente para quem conseguiu, né, atingir a pontuação que precisava, maravilha, a gente mantém o foco. E para aqueles que não conseguiram, né, a gente também tem sugestões aí de estudo que eu vou deixar um pouquinho mais para frente do vídeo, para que a gente possa discutir sobre isso também, ok? Desculpa. Então, eu queria primeiramente fazer aí um agradecimento para as professoras e para os professores que mandaram mensagem, né, após a prova, que eu fiquei muito feliz que eu pude contribuir um pouquinho com a prova de vocês, com a preparação de vocês. Eu fiz de coração, né, e aquilo que a gente faz de coração sempre tem saldo positivo, né? Essa é a minha visão disso. Então, fico muito feliz. Eu também, usando as minhas técnicas, consegui, né, obter êxito. Eu precisava de 36 pontos para poder passar, que é a minha primeira prova do mérito que eu faço. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui obter 52 pontos, né? Então, eu dentro da margem ali, eu fiquei muito feliz e vou passar as minhas primeiras impressões. Apesar, né, de ter tirado uma nota relativamente muito boa, eu achei a prova muito difícil, tá? Achei a prova muito difícil e nós vamos discutir isso um pouquinho, analisando a prova aqui diretamente pelo vídeo, tá? Queria agradecer também a minha querida professora Song. Encontrei ela no dia da prova, encontrei o professor André no dia da prova, entre outros amigos, né? A Emília. Então o pessoal vem e comenta que está gostando dos vídeos e eu fico muito feliz, né? Porque eu faço de coração para vocês e vou continuar fazendo até o fim dessa jornada como prometido, tá bom? Estamos com quase 3.000 inscritos e isso eu fico muito feliz e espero que eu consiga chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Então, um abraço para vocês e espero que a gente possa contribuir aí mais um pouquinho para essa preparação de vocês. Então, eu vou falar aí das minhas primeiras impressões. Achei a prova relativamente difícil, né? E vou estar compartilhando aqui agora com vocês um pouquinho da prova para gente fazer algumas pequenas análises que eu acho que é interessante, tá? Não sei se já está aparecendo aqui no cantinho para vocês, já tá? Então é o seguinte, tá? Eu fiz a prova, preparei muitos alunos também para o concurso da VUNESP. Então, o que acontece? Ela tem esse código de barra aqui, ó, tá? Esse código de barras é o que aparece na nossa prova no dia lá. E vocês têm que ter um cadastro na VUNESP para poder pegar a prova lá. Então, quem já fez concurso da VUNESP, é só entrar no site da VUNESP que você consegue baixar a prova e o seu gabarito quando sair, tá? Porque às vezes você não sabe a versão da sua prova. Mas, só para salientar,
A versão da nossa prova geralmente é esse último número aqui, ó. Então, por exemplo, a minha prova é a versão número 3. Olha lá. A minha prova é a versão número 3. O do meu amigo Mário era a versão número 1, ele teve dificuldade de encontrar, né? Eu tenho outros colegas que não conseguiam entrar na plataforma da VUNESP, no site da VUNESP, e é lá que a gente consegue pegar a prova. Então não é qualquer gabarito que você vai sair corrigindo, tá? Tem que prestar atenção nisso aí também. Eu fiz a prova de biologia. O que eu vou discutir com vocês aqui vai ser só a parte pedagógica do nosso estudo, porque a parte de biologia é específica minha, né? Então, cada um fez da sua parte. Eu vou falar por biologia, apesar de eu ter conseguido uma boa nota, eu achei a prova muito difícil, tá? Por que muito difícil? Porque ela era a prova de biologia muito técnica. Então, as alternativas eram muito próximas uma das outras. Então, isso me incomodou bastante. Que é diferente de quando eu preparo o pessoal para prefeituras municipais, né? É diferente desses concursos de prefeitura municipal, processo seletivo. Porque nas prefeituras, por exemplo, vamos pegar aí de ciências, que eu já fiz várias vezes, só para se ter uma ideia. Então eles vão pegar, por exemplo, eles vão perguntar qual que é o pigmento que tem dentro da célula vegetal que deixa ela verde, por exemplo. Aí tem lá, letra A, tinta, letra B, clorofila, aí você vai lá e marca na letra B. Então nas prefeituras é assim, mais direto, né? E mais simples. O da VUNESP não. O da VUNESP as alternativas eram bem amarradas e umas com as outras. E às vezes um único detalhezinho de uma alternativa com a outra era o que dava a resposta correta. Então, no meu entender, muitos professores que estão fora da sala de aula, que estão aposentados, porque esquece, né? Muito detalhezinho, acaba esquecendo. Então eu achei difícil. Essa é a minha crítica. Eu sei que tem um monte de amigo aí que vai falar que não, que estava fácil, mas no meu entender estava difícil, tá? Parte pedagógica. A parte pedagógica estava difícil? Diante do que a gente estuda, não, não estava difícil. Não estava difícil. A parte pedagógica, a gente pode pensar aí que estava num nível médio. Um nível médio. E como que eu posso potencializar o meu estudo para melhorar? Então, por exemplo, da parte pedagógica, se não me falha a memória, eu errei uma, né? Então foi uma que eu errei. E o que eu fiz? Passei as dicas para vocês, né? Inclusive tem aqui na correção uma questão que a gente fez, né? Tem questão que a gente fez, que a gente leu aqui, né? Que está nas provinhas, nas aulinhas anteriores, né? Então vamos analisar com calma, tá? O que nós vamos fazer aqui? Na minha concepção, essa parte é a mais importante de todas. Se você conseguir ficar até o final, você vai passar a aprender a fazer um feedback aqui, que inclusive é tema da nossa, é tema dos autores aí que a gente estudou, né? Então aqui a gente tem que aprender em cima dos erros. A gente tem que aprender a filosofia do estudo e não sair trombando com o peito na parede e sair que nem um louco. Não. A gente tem que ter calma e tranquilidade. E outra, você não precisa ficar sentada 3, 4, 5 horas num dia se matando para o estudo. Não. A gente tem que fazer as coisas igual às aves, economizando energia, tá? Potencializando o estudo. Então, vamos com calma.
tá? Eu vejo muita gente que sai de um vídeo, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, consome 300 vídeos, depois chega na hora, erra. Então tenha paciência, tenha calma, presta atenção, caderninho para anotar, que agora é o momento nosso, é o momento de sentar, olho no olho e se estapear aqui. Essa é a verdade, né? A gente tem que agora é o momento do erro e o que fazer com esse erro, tá bom? Então vamos lá. O que eu penso aqui, né? Foi bem no início, eu cantei a bola lá na introdução, tá? Do nosso curso. Então nós temos aqui questões de leitura. Nós temos questões de leitura, nós vamos falar delas já. Trouxe alguns exemplos aqui também, mas não muitos, para não ficar muito extenso, tá? E o que eu brinco de DNA. Então daqui a pouco a gente já vê também o DNA, tá? Então é um conceitinho bem interessante aí que eu gosto. Eu uso o DNA ou também a filosofia, tá? Então DNA barra filosofia. Então nós vamos analisar aqui. E vocês vão ver que dentro dessas 20 questões, nós temos questões de leitura e questões que abordam o DNA ou a filosofia do nosso estudo aqui. Tá bom? Então vamos com calma, né? Só ver aqui o sonzinho se está chegando de acordo para vocês, com qualidade, procurando sempre fazer bem legal. Então vamos lá. Bom, essa daqui é a minha prova, não sei se a de vocês era a número 1 minha, é a número 10 de vocês, não sei. Pra gente isso não importa, tá? O que importa é analisar a questão porque ela estava na tua prova e pronto, acabou. Isso é fato. Então, a questão número 1, olha lá. A questão número 1, considerando o que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu parágrafo 1º do artigo 218, receberá tratamento prioritário do Estado A. Então vamos para a análise. Uma amiga mandou mensagem para mim. Ai, professor, agora tem que decorar os artigos? Não é assim que se estuda. Não, eu falei já lá do começo, né? Você não tem que decorar artigo. Ah, eu vou ter que memorizar o artigo 218. Tá doido? Não. O que você tem que fazer? Ter leitura. Olha as alternativas, ó. Preparação moral e cívica para a vida pública, educação financeira e autonomia no progresso individual, formação técnica profissional do ensino médio, aprendizagem de conteúdo lógico-matemático ou pesquisa científica básica e tecnológica. Poxa, eu tive aqui eu peguei aqui para vocês, ó. Aqui, eu peguei a Constituição. Eu peguei a Constituição aqui para vocês. Olha, ela tá toda esses rabiscos quando tem na Constituição, você não perde tempo de ler, tá? Você não perde tempo de ler ele, porque isso aqui foi tirado da Constituição há pouco tempo, tá? Então, como você pode ver, olha lá onde está a resposta aqui, ó. A pesquisa científica básica e tecnológica. Tá aqui, ó. Olha lá, vou voltar lá para vocês rapidinho, né? Olha lá, a pesquisa científica básica e tecnológica. Tá vendo? Então nós não temos que decorar nada. Nós temos que sentar com calma e ler a Constituição, os artigos que eles pediram. Então, conforme você vai lendo, e não é escrever, não. Que eu vejo o aluno perdendo tempo escrevendo. Não. Você tem que ler. Quanto mais você lê, mais o seu cérebro vai pegar o que é correto. E na hora da tua prova, com calma, concentrado, você vai ler as alternativas. 4 vão ser absurdas. 4 geralmente não vai nem estar na Constituição
A VUNESP não tem essa maldade. Uma é a que vai estar na Constituição. Então, por exemplo, eu peguei ali no 218, né? Eu memorizei isso aqui? Não, mas eu sei que a parte da educação estava para cima. Eu fui pensando, eu peguei e falei assim, poxa, deve ser da parte tecnológica. Então eu vim aqui e já fui na alternativa correta. Você está entendendo? Então não é memorizar. Isso aqui é uma questão de leitura. Né? Então tem que ter um tempinho de leitura, você tem que se dedicar um pouquinho. Como que faz isso? Já expliquei e vou explicando de novo. Cada vídeo eu vou explicando, né? Então, pega um monte de lei que você tem que ler, que a gente já tem no nosso materialzinho todo aqui para você baixar, e estipula. Segunda-feira eu vou ler 5 artigos da Constituição, eu vou ler 10 artigos do ECA, que é parte da educação. Eu vou ler mais 10 artigos da LDB. Beleza, segunda-feira você fez isso. Na terça, pega outras 3 leis, 10 artigos cada uma. Depois você volta no ECA, na LDB e na Constituição. E aí você vai fazendo esse ciclo. Aí você vai em uma semana, você vai terminar todas as leis em uma semana. Aí você começa de novo. Aí vai a segunda semana. E nós estamos num processo de preparação. Daqui 4 semanas tem outra prova. Tá? Então vamos lá para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Olha lá. Questão número 2. Questão 2. Vivência nossa, e lógico, está na lei. Ó. Marcelo, aluno do 3º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de São Paulo, tem faltado frequentemente às aulas sem apresentar justificativa, prejudicando seu desempenho. Após esgotar os recursos internos, conforme o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes devem. Então, ó, né? A gente viu que eles têm o edital inteiro, eles têm o livro inteiro do ECA para a gente estudar. A gente não tem tempo para o livro inteiro. O que a gente vai focar? Vamos focar na parte da educação. Até porque nós somos professores, então vamos focar ali. E aí tem o quê? Comunicar o conselho tutelar. Tá isso aqui lá. Agora, eu tenho que memorizar o artigo 56? Claro que não, turma. Claro que não. Nem advogado precisa disso. Ali é só para ele poder montar a questão para você. Aí você vai nas alternativas, né? Solicitar um assistente socioeducativo para acompanhar o estudante, né? O que é isso? Solicitar a suspensão de benefício social recebido pela família do estudante. Pode até ser que isso aqui aconteça, tá? Cancelar o Bolsa Família, né? Pode até ser que cancele. Mas tá na lei isso? Não tá. Por isso que você tem que ler a lei. Você não pode ficar acreditando no chão do que a gente vive na escola, né? Então, tem que estar na lei. Solicitar a transferência do Marcelo para uma unidade mais próxima de sua residência? Não. Instaurar uma comissão para investigação das condições familiares? Tá vendo? Ó? É isso. E a coisa vai andando. Olha a questão número 3. Questão número 3, na hora que eu vi, eu falei assim, a galera que vai à loucura. Por quê? Porque eu li com vocês em aula, nós fizemos um exercício igual e na minha Constituição que eu dei para vocês baixar, eu deixei ela grifado. Olha aqui, ó. Eu até peguei aqui a parte, né? Ó. O artigo 1º da 93/94, que é a LDB, no seu parágrafo 2º, estabelece que a educação deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aí a gente vai lá na lei, não vou ficar fazendo mais isso, prometo, vou fazer só mais essa. Olha lá. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Eu deixei grifado para vocês. Por quê? Eu estou tão viciado em fazer concurso que eu tenho tudo grifado aqui, ó, o que já caiu em provas e o que a VUNESP trocou, né? O que a FGV trocou, o que a FCC trocou, né? Do município também. Então eu vou montando o meu materialzinho aqui, ó, né? Que é um hobby que eu tenho e que vocês sabem disso,
Continuando aqui, ó. Olha lá. No documento paulista, as competências gerais propostas pela BNCC são... Essa é difícil. Essa aqui é uma questão difícil, né? Por quê? A gente tinha que ver ali os trechinhos do currículo paulista, que é o quê? Reiteradas. Então, o que vai acontecer com as competências da BNCC, que são 10 competências? O nosso currículo ele vai reiterar. Então, ele vai continuar utilizando. Afinal de contas, faz parte da lei, né? Eu coloquei no Word aqui, deu uma desformatadinha. Agora aqui seria número 5, ó, aqui em cima. Ó. Vamos pôr ela aqui, ó. Isso, maravilha. Então vamos lá. Entre as diretrizes traçadas pelo Plano Estadual da Educação, em seu artigo 2º está esse aqui nós não estudamos, né? Eu não tive tempo de gravar para vocês, mas já vai ser o primeiro que eu vou gravar, o Plano Estadual de Educação, com exercícios, depois nós vamos ter no simulado, tá? É tranquilo, são 21 metas, nós vamos ver uma por uma, né? Aqui está no comecinho, não está nem nas metas, ó. Em seu artigo 2º está o quê? A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamenta a sociedade. O resto aqui, ó, tudo nada a ver. Então, quem tem o hábito de dar uma lidinha ali, ó, já vai tirando de boa. A 6. Então, ó, até agora, só leitura. Só leitura. Não teve nem que ter reflexão, nada. Tudo leitura. Questão número 6. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 2, apresenta uma lista de definições. Essa aqui estava no nosso simulado dessa aula. Programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, mas sem excluir ajuda técnica para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Trata-se do quê? Se aqui, na aula, eu usei até o exemplo do carro automático. O carro automático, a pessoa com deficiência utiliza e a pessoa sem deficiência também utiliza, dentro do conceito do desenho universal. Tá aqui, ó. Né? Então, eu fiquei muito contente porque os alunos mandavam mensagem para mim e falavam: professor, bati 15 questões com a sua ajuda. Falei: maravilha. Ele falou: dava para fazer mais, mas eu bobeei. Tudo bem, 15 numa prova dessa aqui, ótimo, tá ótimo. Questão número 7. A política de educação do Estado de São Paulo afirma o atendimento educacional especializado do AEE. É um serviço disponibilizado para estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. Olha lá. De acordo com o documento, o referido serviço tem como característica complementar ou suplementar no apoio do processo de aprendizagem. Então, olha lá, as salas de recurso, ela vai ter esse potencial. Ela vai ajudar a complementar ou suplementar no processo de aprendizagem, que eu citei para vocês. Às vezes a criança não consegue segurar o lápis, vai utilizar uma bolinha, depois vai diminuindo a bolinha, até que a criança consiga, né? Então é um apoio para o processo de aprendizagem dessa criança, para eliminar as barreiras. Então, turma, tudo que vocês erraram da parte pedagógica, vocês têm que pegar essas alternativas que são corretas e montar um material para vocês, tá? Porque eu não duvido da VUNESP que ela vai pegar questões daqui e vai remontar numa prova novamente. Pode ser que seja na próxima, pode ser que seja na outra. Nós não podemos dar bobeira, tá?
Porque se você errar uma vez aqui e depois errar numa outra que é igual, aí bate a deprê, entendeu? Então vamos fazer esse feedback, vamos fazer essa análise do erro com capricho, tá? São 20 questões para fazer com capricho. Depois você vai fazer da sua parte específica e no final do vídeo hoje eu vou dar as dicas de como que eu posso orientar vocês na preparação específica de vocês, tá? Então vamos lá. Não esquece de dar um joinha no vídeo, né? Que ajuda sempre o canal para que chegue para mais pessoas e a gente possa estar ajudando eles também. Bora lá para a questão número 8. De acordo com o inciso 5 do artigo 4º da Resolução número 1 de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Olha lá. Essa aqui é aquela pequenininha que eu li com vocês, né, num tapinha. Eu li na aula e fizemos um monte de exercício, né? Então, o que essa resolução ela vai estabelecer? A hora que você vai lendo aqui, né, você percebe qual que é a diretriz aqui, ó. A educação em direitos humanos envolve reparação das diferentes formas de violação de direitos. Tá aqui, ó. Essa é a ideia. Reparar todo o transtorno que nós passamos no passado. Então essa é a ideia da educação em direitos humanos, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. 9. Também, ó, até agora, até a 9ª, tudo leitura. Tudo leitura. Não tem nada que eu tive que parar e falar, nossa, e tal. Não. Se eu bobiei, foi por minha conta em risco. Eu não sentei para ler, né? E essas, às vezes, só assistir vídeo não contempla. A gente tem que prestar atenção nisso. Olha lá. A LDB estabelece que o sistema de ensino da União, com colaboração às agências federais de fomento à cultura, assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta da educação escolar. De que jeito? Educação escolar de que jeito aos povos indígenas? O que vai preencher a lacuna aqui, ó? Bilíngue e intercultural, tá? Então, os índios Guarani vão falar a língua deles. Os pataxós vão falar a língua deles. Os professores deles ali vão desenvolver na língua materna e vão desenvolver no português também. Então, eles vão ser bilíngue e intercultural. Tá na lei isso aqui. É a frase, né? Não é nada criado aqui. Então você vê, da mesma forma que ela pegou lá do artigo 1, ela veio aqui embaixo pegar o artigo 78. Então a gente tem que ler a lei como um todo, pelo menos essa lei mãe nossa, que é a LDB. A gente tem que estar atento nela. O ECA não. O ECA eu não leio o ECA inteiro, eu leio só a parte da educação, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui a 10, ó. Vamos ver se muda um pouco aqui a 10 agora. Ainda não mudou, ó, tudo de leitura. Tendo em vista os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, especificamente, no comecinho, ó, nós passamos a leitura dessa lei. Nós fomos até o artigo, acho que foi até o 20, 30, né? É correto afirmar que o acesso do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bem públicos, educação, assistência jurídica, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social é. E aí eu faço a seguinte reflexão, porque eu nunca tinha lido essa lei. Eu comecei a ler essa lei para vocês, para poder fazer os vídeos.
E quando eu li, eu peguei e falei assim, nossa, se vier um venezuelano, se vier, por exemplo, um americano, um russo, vier morar aqui no Brasil, eles vão ter todos os direitos que nós temos. Por quê? É igualitário e livre. Tá desse jeito lá. Então, ó, são frasezinhas catadas da lei. Então, a análise que eu estou fazendo aqui com vocês, para quem está chegando aí agora, que está pegando o vídeo, né? Nós estamos fazendo a análise da prova da parte pedagógica e nós estamos analisando se ela faz parte de um estudo de leitura ou se ela tem ali uma parte filosófica ou que a gente pensa ali no DNA, né, do que os autores pensam, beleza? Então vamos lá, questão número 11, ó. Até agora tudo de leitura. Assinale a alternativa que apresenta uma asserção coerente com o que pressupõe e determina o decreto 55588. Eu falei para vocês quando eu dei a aula desse decreto. Eu falei, caiu no concurso e caiu no processo seletivo perguntando o que era esse decreto 55588. É o decreto da pessoa transexual e travesti, que ela vai poder escolher o prenome. Então aqui, ó, você viu, analisou e aí vem. Aí a VUNESP foi colocando. Ela foi boazinha de ter colocado aqui, ó, mostrando que é tudo, ó, sexo biológico, travesti, transexual, redesignação sexual. Ela já nos deu a entender que era desse decreto, né? Ela já deu a entender. Mas no concurso não foi assim, não. Não. No concurso, você tinha. Cada alternativa era uma diferente da outra, então você tinha que saber mesmo que esse decreto era do transexual. E o que ele preconiza? Qual que é a asserção coerente? É o que preconiza aqui na letra E, ó. Os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos e sua proteção requer ações efetivas do Estado. É isso aí, o Estado vai dar treinamento para o funcionário, e aí quando tiver uma pessoa transexual, travesti, e que ela quiser inserir o prenome, ela vai ter todo esse direito, tá? Então tá ali, ó. Então não é nada fora do que nós discutimos. A 12. De acordo com o documento sobre conselhos escolares, democratização da escola e construção da cidadania, assinale a alternativa correta. O que ele vai falar? O conselho escolar tem funções deliberativas, consultivas, fiscais, mobilizadoras que se orientam para a construção de uma educação de qualidade social. Então é isso que o conselho escolar tem que fazer, que é a escola democrática. E o conselho, quem participa do conselho? Os pais, os alunos, os membros da comunidade, a gestão escolar, né? Não é o que muita gente pensa, o diretor que manda, não. Junto ao conselho, faz a reunião, o conselho ele vê tudo, ele delibera, ele consulta, ele é fiscal e ele mobiliza. Tá? Então as contas, por exemplo, tem que passar por ele, as ideias dos projetos passam por ele, tudo com ele. Bora lá. Daí, olha só que legal. A 13 ainda continua com leitura, ó. Só que aqui vai ter uma historinha. Uma professora de uma rede municipal de Queimados, na Baixada Fluminense, foi afastada após responsáveis de alunos denunciarem declarações racistas postadas numa rede social. Opa, racismo nós estudamos
as questões étnico-raciais. A Secretaria da Educação abriu um procedimento disciplinar para ver a denúncia. Segundo as denúncias, foram postadas nas redes sociais de Michele frases como: a penalidade para quem comete racismo contra brancos deveria ser morar na África. E acho que vou passar carvão na pele para trabalhar em queimados. Não vai adiantar, só se eu fosse corrupta. Isso aqui foi lá, saiu no G1, no Rio, em setembro aqui. E aí a VUNESP pegou de forma adaptada. Considerando que expõe o parágrafo único do artigo 6º da Resolução 1, que institui as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais, do ensino de história, se houver comprovação de racismo na conduta da professora, o caso deve ser tratado como... Daí, você tem que lembrar, porque nós fizemos a leitura disso inteirinha, e ele preconiza o quê? Que o crime de racismo, ele não prescreve e ele não tem dinheiro que pague para soltar. Então, ele é um crime imprescritível e inafiançável, né? Não só ele, como a tortura e o tráfico também. Então, eu que estudo a Constituição para dar aula para concurso, também tem esse detalhe, né, na Constituição. Não só o crime de racismo, mas o de tortura e o de tráfico também é crime imprescritível e inafiançável. Então, a VUNESP criou alguma coisa? Não. Se você for lá, na onde a gente leu na aula, tá desse jeito, crime imprescritível e inafiançável. Tá? Aí vem a 14. Aí aqui, ó, a VUNESP, como ela foi bem organizada, ela veio com legislação e depois ela veio com os autores, né? Então, pelo menos nessa prova, não sei se a de vocês está embaralhado, mas agora começam os autores. E os autores a gente pega com aquilo que eu falo que é o DNA. Por quê? Você não vai ter tempo de ler o livro inteiro, né? Então, assim, eu li o livro, eu vou passar o resumo para você, eu vou sentar numa roda de conversa com você, eu vou discutir o livro. Você vai perceber se o livro é de romance, se o livro é de terror, se o livro é de comédia. Você vai perceber. Então a gente tem que pegar o DNA do livro. O que o autor trabalha? Qual que é a brincadeira dele no livro? Só que diferente da lei, no livro, a VUNESP não vai recortar parágrafo para colocar. Não, ela vai trabalhar em cima do contexto do livro. Então, se você prestou atenção na aulinha, ia de boa nessa daqui, ó. Olha lá, ó. Vem comigo, ó. Questão número 14. Azambuja e Silva observam que, como as tecnologias da inteligência e da cultura se desenvolvem em uma velocidade cada vez maior, o educador precisa. O educador precisa do quê? Ó, tá do jeitinho que eu montei o mapinha para vocês, ó. Atualizar-se do ponto de vista do domínio das novas tecnologias intelectuais e culturais em um processo conhecido como tecnotização. Esse é o conceito que eu apresentei para vocês, né? O resto, se você for ver ali, tá tudo absurdo. Então, eu fiquei contente da forma como ela abordou os autores, né? Não que seja fácil. Requer leitura, requer estudo também, você tem que estar anotando o seu material, aí você faz as leituras dos resuminhos que eu passo, e assim a coisa vai fluindo. Ao abordar o tema da avaliação e discutir o que a escola pode fazer para melhorar os seus resultados, Carvalho e Menezes apresentam algumas considerações sobre o que se denomina efeito escola. A esse respeito, os dois pesquisadores concordam que... O que eles concordam? Olha só, eles concordam que a escola
tem um efeito relativo nos ganhos de aprendizagem de crianças e adolescentes, pois existem outros fatores com impacto significativo, né? Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, que eu trabalhava numa agropecuária. Então, o que que acontece? A escola teve um potencial comigo? Teve. Foi bom? Foi bom. Teve uma boa aprendizagem? Teve aprendizagem relativa ali? Aprendi a ler, escrever, a me relacionar? Sim. Só que também tem outros fatores em outros locais fora da escola também. A família, o ambiente, o bairro que você mora e tudo mais. Então, quando você passa a fazer e fazendo a leitura, até das questões aqui, ó, e fazendo a análise do erro, isso que eu estou grifando, você tem que recortar e colar no teu material. Olha a 16. Cadê minha canetinha? Eita, nós. Peraí. Ixi, eu apertei errado aqui sem querer. Ah, agora voltou. Aí, garotão. Voltou lá do começo. Estamos aqui, né? 16? Isso. Paula. Paula é professora do ensino fundamental da Rede Estadual de São Paulo e recentemente foi transferida para uma nova unidade. Após algumas semanas de trabalho, ela já se sente adaptada ao ambiente e está aliviada com a sensação de que, nessa nova equipe, não tem conflito, não há conflito. Diferente da escola onde lecionava antes, marcada por tensões explícitas. Considerando a perspectiva de SECOM, a percepção de Paula acerca da nova equipe é: então aqui é a questão do conflito, dos problemas, da indisciplina que nós estudamos, né, bem no comecinho do nosso curso. E aí a percepção dessa professora tá o quê? Tá equivocada. Tá equivocada. Por quê? Conflitos são inerentes às interações e, portanto, não podem ser eliminados. Não adianta você querer eliminar conflito, querer eliminar indisciplina. Isso nunca vai existir, né? Isso é uma utopia. Por quê? A gente se relaciona com pessoas, então sempre vai ter ali um discordando de alguma coisa, né? Um afrontando alguma coisa. E cabe a nós, professores, saber fazer os apontamentos, tá? Então a professora chegar numa escola e falar assim: nossa, eu estou muito feliz, nessa escola não tem conflito. Ah, espera um mês, 2 meses, pra você ver ali na sala dos professores. O bicho pega, né? Por quê? É uma relação entre várias pessoas. Então é natural ter esses conflitos. Questão 17. Vamos lá. Entre as técnicas apresentadas por Lemov, não fiz para vocês, livro de mais de 300 páginas e acredito, pelo que eu conversei com muita gente, nem precisou. Falou, professor, nem precisou. Por quê? É o chão da sala de aula. Olha lá, ó. Técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, há algumas especificamente voltadas para a preparação de aula. A esse respeito, conforme a proposição do autor, a técnica planeje em dobro consiste no quê? Planeje em dobro consiste no quê? A gente vai planejar não apenas o que o professor deve fazer em cada etapa das atividades, mas também o que os alunos deverão fazer. Isso é o planejamento em dobro. Então, no momento que nós estamos preparando a aula, a gente vai pensar em colocar na lousa o título, o conceito da palavra e tal. E aí você já vai planejar uma pergunta que você vai fazer para os alunos refletir entre eles. Então,
você faz a parte técnica, né? E você faz a parte de gerenciamento da sua aula. Então, em 5 minutos eu vou falar, em 10 minutos eu vou deixar eles fazer os exercícios no caderno. Você vai preparar a sua aula desse jeito. Não é assim? Você prepara assim, que é o que ele chama de planeje em dobro. Então, assim, não foge do que a gente já faz. O que o Lemov fala é o que a gente já faz. Não tem nada novo ali. Questão 18 do Lemov, ó. Quando os alunos conseguem ler com fluência, sua memória de trabalho é liberada para pensar com mais profundidade sobre o texto, e sua compreensão e habilidade para analisar aumentam. Olha lá. Para o autor, a leitura fluente é um exemplo do seguinte princípio. Qual que é o princípio? Os hábitos aceleram a aprendizagem. Então, você vai tendo o hábito de fazer leitura, você vai perceber que quando você começa a fazer leitura, você lê e está pensando em outra coisa. Você lê e está pensando em outra coisa. Quando você força todo dia você tentar fazer essa leitura, você vai entrando no texto e você vai tendo ali uma memória de trabalho que vai conseguir executar e refletir o que você está lendo. Esse é o pulo do gato, né? Então, muita gente que nem lê, quando pega uma lei para ler, começa a abrir a boca, começa a ir para lá e para cá. Por quê? Porque a memória ela não está ativa. E cabe a nós, através dos nossos hábitos, acelerar essa aprendizagem. Ponto. Cadê minha setinha aqui? 19. Mantuan, hein? Ó, fizemos Mantuan largado. Caiu uma só. Eu apostei que ia cair. E caiu. Em suas ponderações acerca da inclusão escolar, Mantuan endossa a proposição de uma tomada da diferença como parâmetro, sem que a igualdade seja fixada como norma. Então, é o que preconiza Mantuan, né? É tratar de forma diferenciada os diferentes. É isso que ela preconiza, que é o que a gente sempre estuda. Então, é uma tomada de diferença como parâmetro. Então, eu vou tratar o meu aluno com deficiência diferente dos outros que não têm deficiência. Por quê? Porque eu preciso de um contato mais específico com ele, sem que a igualdade seja fixada como norma. Porque se eu for tratar todo mundo de igual para igual, o meu aluno com deficiência vai sair no prejuízo. Então, tá vendo? Olha lá, ó. Olha só como é a filosofia da Mantuan. É isso. E foi o que a gente ficou falando inúmeras vezes aqui. E a 20 para fechar. A 20 para fechar. Ao planejar o final do seu semestre letivo, o professor Ângelo está se organizando para dar aos estudantes da sua turma um retorno quanto às atividades feitas no período. Vai dar um feedback. Tendo lido recentemente o livro de William, Ângelo, que prepara para dar um feedback equilibrado, o qual, para o autor, consiste no equilíbrio entre. E aí? Né? Tem gente que mandou mensagem para mim e falou: professor, eu lembrei da imagem do balde que você pôs do livro. Perfeito! A imagem do balde. Se você for lá naquela aula, você vai ver que no balde está escrito retorno positivo e a parte do feedback corretivo. Então o retorno aqui ele usa como feedback positivo e corretivo. Está aqui, ó, na letra A. Isso aqui é o que está lá no balde, que a gente viu um balde, né? E o balde ele era dividido em 4 partes, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. E aí, o que? Para estar
retroalimentando, a gente tem o retorno positivo e o retorno corretivo. Enquanto que embaixo tem os furos, né? Que é a parte negativa que vai perdendo ali, né? Porque vai furando o balde, ele vai escorrendo, né? Então, tá aqui para vocês, certo? Então, o que eu vou fechar aqui com vocês? Para ficar claro, para focar agora na parte específica, tá? Então, nesse finalzinho, eu vou deixar aqui para vocês algumas orientações. Claro, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, né, também fica à vontade. Eu vou deixar no link aí embaixo, eu baixei as provas dos vestibulares da VUNESP, tá? Então, o que eu percebi? Eu percebi que a linguagem utilizada no concurso público, no processo seletivo e nessa prova do mérito, eu percebi que é uma linguagem muito parecida do vestibular. Então, como que eu vou fazer a minha preparação para a próxima prova? Eu vou imprimir uma prova do vestibular 2024, certo? E vou pegar a parte de biologia. Tem acho que 6 ou 7 questões. E vou tentar fazer. Vou tentar fazer e vou analisar os meus erros e os meus acertos. Por quê? O que tem ali é o que a gente ensina os nossos alunos, né? Então é o que vai ter também nessa prova do mérito, como teve nesse domingo que passou. Então é uma sugestão a gente pegar essas provas antigas, 2024, 2023, 2022, 2021, tá? E a gente ir fazendo essas questões para a gente poder ir criando o hábito de como que é a filosofia da parte específica deles. Então quem é de inglês vai fazer o de inglês, eu que sou de biologia vou fazer o de biologia, o meu amigo Mário que é de química foca nas questões de química, a minha amiga Berna que é de história vai focar na de história, a Kelly na parte de matemática, a Dona Song na parte de inglês e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente tem que ficar atento da parte específica também. Não podemos ficar também só na pedagógica. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a produzir mais material aqui, com foco mais em exercícios, para manter a cabecinha de vocês ativa. Só que só os exercícios não basta. Vocês também têm que fazer a parte de vocês, que é fazer a leitura da legislação, tá? Como eu disse para vocês. Belezinha? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Estamos aí. Um forte abraço. Fui!